E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde aí para quem está ouvindo a gente. A gente está voltando aqui com um tema que a gente resolveu, a gente está gravando nessa hora de madrugada. A gente resolveu falar sobre energias dentro de nossas casas ou dentro de casas que a gente já passou, energias dentro de casa, de uma forma geral. Acredito que ao decorrer desse podcast, esse áudio, alguns irão familiarizar com o que a gente está, com o que a gente vai dizer, com o que a gente vai falar. E vão lembrar de alguma experiência com que passaram referente a esse tema. Eu sou o Amorélio, eu sou o Júlio, tá? Sou um dos integrantes aí do Patentibus. Tô dando um oi para vocês, saudações. Falei com eles aí, Sancler. E boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Oi, boa noite, boa tarde ou bom dia. Pois é, pessoal, a gente está começando aí mais um podcast. Se você está gostando desses áudios, deixa o seu like aí, o joinha, e se inscreve no canal se você está gostando desse negócio, porque esse projeto que a gente está com bastante ideia aí para trazer para vocês, para deixar esse canal um pouquinho mais interessante. Tá? A gente está começando aqui o áudio de hoje. A gente quer falar sobre energias que a gente sente dentro de nossas casas. Como assim? Energias como se a gente, às vezes, se sentisse observado. Energias densas, que quando a gente entra num local, a gente sente aquela falta de ar, aquela pressãozinha, sabe? A gente não sabe de onde é, mas sabe que está naquele ambiente, ou é algo que te incomoda, ou até às vezes é uma energia boa, energia leve, que te faz se sentir confortável, descansado, sabe? Um lugar onde você consegue descansar, consegue pôr sua cabeça no lugar, um lugar onde você consegue pensar, e lugares também onde você sabe que a energia e a vibração são conturbadas, aquelas vibrações que são onde você não consegue parar quieto, que você tem crises de ansiedade, que você sabe que às vezes não vem só de você, mas o gatilho vem de algo externo, sabe, de alguma energia que está de fora daquilo. Ou às vezes uma presença que você sente assim dentro do mesmo cômodo de onde você está, uma presença que Um você vulto, sente né? Um vulto. ou que Aí passa você grita, rápido. gato! Quem é antigo vai entender diferente. É, algo que passa rápido no seu campo de visão e você olha de volta, mas você nunca sabe o que é. Ou seja, energias, né? A gente vai falar hoje sobre energia. Eu queria aqui ressaltar que eu tive uma experiência como essa, e o Isaías pode comprovar, porque ele estava comigo nesse dia, e ele vai lembrar. A gente foi participando daquele Zumbi Walk no centro da cidade do Rio. Acho que foi em Copacabana, né? Copacabana. É isso Tinha um mesmo. evento chamado Zumbi Walk, que a gente se fantasiava de Era muito zumbi. bom. É. E a Podia gente. aglomerar. E a gente. É verdade. É saudade de aglomerar. E a gente andava pela orla de Copacabana como zumbis, né? Isso aí era no dia dos finados, dia 2 de novembro. A gente comemorava os dias dos finados dessa forma. Uma forma bem legal. Virou até tradição aqui no Rio. Não sei se em São Paulo isso acontece também. Mas no fim das contas a gente acabou indo para a casa de um amigo nosso que sofre de depressão, né? Sofre aí de alguns problemas, e a gente acabou se deparando com uma energia muito densa dentro da casa desse rapaz, né? Hoje em dia não está mais assim, porque eu ainda fui lá outras vezes. Mas daquela vez, em específico, nós sentimos essa energia densa, mas tão densa de forma que a gente não conseguiu permanecer naquele ambiente por Deu uns muito 10 tempo. minutos e a gente já queria sair, né, Júlio? Exatamente. Era como se alguma coisa expulsasse a gente de lá de dentro. Era como se faltasse ar, era como se faltasse espaço, sabe? Como se faltasse espaço, como se estivesse preso, sei lá. É uma Exatamente. sensação estranha. Eram uns vasos, umas imagens que prendiam a atenção. Não que a gente tenha preconceito com isso, não. O meu próprio quarto aqui é cheio de quadros, de imagens, mas são imagens que prendiam a sua atenção, imagens escuras, sabe?
coisas que, não sei se tinha a ver com essa energia que havia dentro do ambiente, mas, assim, essa mesma energia já foi sentida, presenciada por mim em outras ocasiões também, em outros ambientes, em outros aspectos, como às vezes num dia no horário de trabalho, dentro de uma empresa, dentro da empresa onde a gente trabalha, ou é a mesma energia que a gente sente, até mesmo dentro da igreja onde a gente, ou uma igreja onde a gente frequenta, ou um centro espírita, ou um templo umbandista, ou um templo religioso. Assim, é lógico que em nenhum desses lugares está protegido, blindado de influências negativas, de maus pensamentos, de maus sentimentos, né? De problemas sentimentais, emocionais e psicológicos que acabam atraindo esse tipo de energia. Não sei se você que está escutando a gente acredita nesse tipo de coisa, nesse tipo de energia negativa, energia pesada, energia leve, ruim, mas acredito que a maioria de vocês que estão escutando isso vão se identificar com isso que a gente está falando. Então eu queria começar aqui com Isaías dizendo para a gente alguma experiência que ele teve, ou dentro da sua própria casa, dentro de alguma outra casa onde já viveu, dentro de um ambiente de trabalho, alguma coisa. Quero começar por ele. Diga para a gente aí, se você já sentiu alguma energia pesada, alguma energia... Então, pessoal, boa tarde de novo, bom dia, boa noite, seja lá o que for. Eu ia cantar assim, ô, boa noite para quem é, mas já são 1h da manhã aqui, então a gente tem que evitar. A gente, bom, eu acho que sempre, né? A gente sempre sente. Eu me lembro de uma vez que eu tava com o Júlio, a gente tava andando no meio da rua. Aí a gente tá se sentindo meio que estranho, não sei se o Júlio vai lembrar dessa. A gente tá meio que estranho, olhando para um lado e pro outro. E tipo assim, poxa, de onde tá vindo isso? Uma sensação estranha, e a gente tava sentindo isso junto. Quando a gente olhou, tinha um senhor que estava sentado na nossa frente, eu acho que estava fumando, uma família. Só que quando a gente olhou para dentro da casa, a gente olhou, virou assim rápido, a gente viu como se fosse uma pessoa andando, algo assim. A gente levou um susto e falou, Júlio, você viu que eu vi? Ele falou, vi. Aí a gente ficou assim, meu Deus. Tipo, a energia daquele local, com aquele senhor, era tudo envolvido, deu tipo um certo medo na gente. Sim. Dentre isso, tipo, de histórias mais leves, mas também tem histórias mais pesadas. Por exemplo, teve um dia que eu tava em casa e eu não tava conseguindo dormir. Tipo, a energia tava, tipo, sabe quando tá te agitando, vai orar, vai rezar, vai fazer alguma coisa? Tipo, tava muito pesado, tava muito uma coisa, tipo, muito ruim. E minha mãe também tava sentindo nesse dia a mesma coisa. Aí minha mãe, como é evangélica, começou as orações dela e tal. E nesse dia, minha mãe deu até um trabalho arriado pra ela. Um negócio assim. Minha mãe sempre vê essas coisas. Então, tipo assim, a gente sempre sente, né? Principalmente em igreja, né, Júlio? Em igreja a gente sente, né? Outro dia eu estava na igreja do lado do Júlio e tal, e a gente tipo, vê de relance e sente a presença de alguém nos olhando, sabe? Sendo observado. Aqui em casa, tipo, na minha casa antiga, eu me lembro até hoje, foi no dia que a Marielle morreu, Marielle Franco, lá na Camões, lá no caso onde eu morava, lá na Penha Circular. Eu tava sentado, né, escrevendo, minha mãe já estava dormindo, porque eu tinha chegado do trabalho, eu estava escrevendo alguma coisa. Nesse dia me veio um calafrio, tipo, como se fosse dos pés à cabeça, um arrepio. E a janela que estava na minha frente abriu de dentro para fora, como se alguém tivesse empurrado, sabe? Porque não tem vento. Então, tipo assim, de dentro para fora, minha janela tivesse empurrado. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí, no outro dia de manhã, eu descobri que a Marielle Franco tinha morrido. Aí foi, tipo, uma coisa que... Como se você tivesse sentido uma premonição. Que tivesse sentido. Tivesse uma premonição, exatamente. E eu não tenho premonições, eu não sou uma pessoa de ter premonições. Eu tenho Bacana. premonições, mas a gente
vai sentindo essas coisas, tá? E aí, Sancler, você teve algum? Como que foi? Cara, tenho algumas, né? A minha casa aqui, ela tem uma energia, assim, eu considero um pouco densa. Apesar de nem todo mundo achar isso, eu considero a minha casa um pouco densa, uma energia um pouco carregada. Eu já falei sobre isso até em outro podcast, mas eu estou repetindo aqui, mas eu considero ela assim. Então, meio que já sou acostumado com esse tipo de energia. Mas o pessoal até brinca que no meio de muita gente, quando tem, não sei, alguma festa, alguma coisa do tipo assim, geralmente eu passo mal, mas não é que eu passo mal de, sei lá, vomitar ou então vou desmaiar, coisa do tipo, não. É porque parece que vem algum tipo de confusão na minha cabeça. Então, ambientes que geralmente são muito lotados ou muito cheios me causam um pouco de confusão. Já aconteceu várias vezes de ter situações assim um pouco pesadas para mim em ambiente de faculdade. Eu cometi o erro de tirar várias vezes tarô dentro da faculdade, jogar tarô na faculdade. E para quem joga, acho que o Júlio ele pode até reforçar isso. Uhum. Para quem joga, você precisa ter um ambiente calmo, você precisa ter um ambiente limpo, um ambiente de certa forma controlado. Quando você está tirando uma carta para alguém, por mais que seja para você mesmo, aquele lugar ele precisa estar com uma energia controlada. E o ambiente de faculdade ele tem uma egrégora completamente esquisita, porque Isso é são verdade. muitas pessoas falando muitos pensamentos diferentes. Isso me afetava de uma forma muito grande, a ponto de hoje eu não tocar mais em tarô para jogar pros outros, porque eu sou esse tipo de pessoa. Não chega a ser uma previsão, eu não consigo prever, mas eu acho que o fator da minha intuição e dessa capacidade de conviver muito tempo com energia densa e, de certa forma, entender um pouquinho melhor dessa energia densa que se forma, faz com que eu perceba algumas intenções nas pessoas, que às vezes passa despercebido para outros, né? Então, Exatamente. foi algo Exatamente. que eu decidi parar. O tarô, hoje em dia, é um negócio que eu não jogo mais para os outros. Até me pedem de vez em quando. Assim, de vez em quando eu abro uma Eu exceção. sou o cara que, tipo, que fala É assim, verdade, Sancler, às vezes eu me sou o pedem. único que fala, Sancler, joga aí pra mim porque só você que pode. Então, tu é um pede. Então, assim, eu abro exceção de vez em quando, eu abro exceção, mas, cara, já aconteceu muitas vezes mesmo na faculdade. Esse lance do tarô em específico. Mas aí também é um canal que a gente abre. Quando a gente tá mexendo com o tarô, é um canal que a gente abre. Mas já aconteceu, por exemplo, de ter festas de abertura de período. E aí eu vim embora mais cedo, porque eu não consegui ficar no ambiente, sabe? Eles botam a festa de abertura no período ali no intervalo. Se você quiser continuar na festa, você continua. Se você quiser voltar para aula, você volta. E eu já meti o pé para casa, já no meio do intervalo mesmo, porque eu me senti muito mal. Eu desci, devo ter ficado uns 10 minutos lá fora e não aguentei mais. Deu dor de cabeça, e é foda, porque eu sinto muito. Dor de cabeça é o primeiro sinal que afeta mim. É uma dor de cabeça muito alta, e, tipo, eu preciso de um ambiente escuro para poder relaxar, como se fosse uma dor de enxaqueca. E, e na outra situação foi com um amigo meu, na verdade não é um amigo meu, era uma pessoa conhecida minha, que essa sensação, sim, foi uma sensação que eu nunca senti. Foi uma energia muito pesada, e eu nunca tinha sentido algo parecido, porque parecia que meu corpo estava pegando fogo. E eu me senti muito mal. Nesse dia eu tive que segurar e eu fiquei até o final da aula, somente o pé no final da aula. Mas foi uma frase que ele soltou que fez isso comigo. E aí eu passei o resto da aula completamente desligado desse mundo, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu não lembro agora qual foi a frase exata, eu sei que estava chegando uma pessoa na sala, né? Não, eu estava chegando na sala, atrasado, e uma outra pessoa amiga minha estava saindo. E aí, essa pessoa, né? Esse garoto que eu falei que era amigo, na verdade não era amigo, soltou uma frase: pô, foi só você chegar que essa pessoa foi embora. E eu senti que aquilo dali foi, foi falado de uma forma maldosa, sabe? E na hora eu comecei a sentir uma energia muito forte, muito pesada. Aí, cara,
foram essas 3 situações assim que eu me lembro. Do tarô foram várias vezes. Da festa de abertura do período aí foi tenso também, porque eu meti o pé. E essa última que eu contei agora foi a mais sinistra. Mas isso são situações na faculdade, situações ali de contexto. Eu posso contar mais na frente depois outros aqui que aconteceram. Mas é interessante que parece que os sintomas sempre são os mesmos, né, cara? Tipo assim, é aquela pressão, é aquela vontade de ir embora, é aquela coisa, é aquela angústia que dá no peito. Aquela né? agonia. Não, preciso ir embora. Eu quero ir embora, me deixe em paz, sabe? As coisas não são legais, sabe? Aquela agonia. E você acaba refletindo. Eu ia contar uma coisa, mas eu já vou lembrar. Fala aí, Júlio. Pode. Então, o Sankler ele trouxe um questionamento muito bom, né? Porque, assim, energia é algo que você leva e traz. Às vezes, você entra em conexão com alguém que está com uma energia pesada, uma energia triste, e você, com uma energia boa, consegue passar isso para ela. E às vezes é o contrário. Às vezes essa pessoa com energia triste ou pesada consegue passar para você. Às vezes um ambiente com energia pesada você consegue driblar essa energia e se sentir bem naquele local, e às vezes o inverso, é algo que você leva e que você traz, né? Eu tenho aqui comigo o tarô das bruxas, né? E estudando mais sobre ele, eu descobri, né? E não é mais uma descoberta, mas é como funciona mesmo. Sankler e Isaías podem concordar comigo ou não, mas é algo que trabalha energia mental, né? Quando você joga esse tipo de jogo para alguém, você está trabalhando com a energia mental do subconsciente da pessoa, o seu e o da pessoa. E aí as cartas vão responder conforme a pergunta ou a energia que aquela pessoa está trazendo para aquele local naquele momento. E o Isaías está de prova, assim como o Sankler também. Que Como tem... por exemplo, a gente já foi jogar para alguém e essa pessoa puxou a energia da pessoa. Isso. Essa energia pegou praticamente a semana toda. É mal fazer isso. É como se a energia da pessoa impregnasse todo o ambiente, sabe? E assim, você puxa aquela energia para aquele local, né? Ou a pessoa que está jogando, ou o seu questionamento, ou a sua mente, às vezes assim, inconscientemente falando. Eu lembrei de uma vez que eu fui jogar esse Tarô das Bruxas no trabalho para 2 amigos, né? O primeiro deles, as cartas responderam super bem, porque a energia mental dele estava boa, né? Ele é um rapaz que prospera, mas a esperança que há na energia mental dele é algo que é para abrir portas mesmo, sabe? É sempre uma energia de esperança, uma energia de vontade, uma energia de vigor. E isso respondeu, as cartas responderam dessa forma, porque a energia mental dele é boa. Então ele trouxe aquela energia mental para aquele ambiente e o ambiente ficou bom, né? Ficou sustentável. A segunda pessoa pela qual eu joguei e que expliquei também sobre todos esses negócios, sobre todo esse negócio da energia mental, que nada tem a ver com espírito, que nada tem a ver com incorporação, tá? Para tirarmos esse senso comum, né, do medo que as pessoas têm do tarô ou desse tipo de trabalho, né, que as pessoas que são adeptas a isso conseguem fazer. Né? A segunda pessoa, ela estava com um problema pessoal e ela trouxe a energia daquele problema pessoal para aquele ambiente. Então, o ambiente que estava agradável com uma pessoa já não estava mais, porque a energia boa, a energia ruim, no caso, sucedeu a energia boa. É como se o negativo e o positivo não conseguissem ficar no mesmo lugar. Tava a energia positiva e quando o negativo veio, é meio que suprimiu a energia positiva. Então, assim, não sei se quem está escutando a gente já sentiu isso, provavelmente já, tá? Mas o que o Sankler falou é super real, assim, super já aconteceu comigo, já tive como experiência própria. Eu vou dar a palavra mais uma vez ao Isaías para
Dá mais um exemplo aí de energias que ele tenha sentido, tenha trago para ele. Como é que foi isso daí, Zé? Então, cara, uma vez, por exemplo, eu estava no ponto de ônibus e eu trabalhava num local. Recentemente eu saí de lá, né? E eu estava no ponto, assim, no ponto perto do trabalho, estava soltando, do nada, eu senti uma energia estranha, que eu não tinha sentido, né? E uma voz falava assim comigo, olha isso, fala pra ele que, que é pra ele voltar, mas se você não falar, vai ser problema pra você. Eu falei, que merda é essa? Que voz é essa na minha cabeça? Aí nisso eu cheguei no local de trabalho, sentei, e aquela energia estava me incomodando, me incomodando, me incomodando, me incomodando. Falei, quem é e o que eu estou falando? Aí, no caso, passou a pessoa, eu falei, não é possível, eu não vou falar isso. Aí a pessoa sentou perto de mim, do nada. Nunca tinha, eu nem falo direito nem tinha falado direito com essa pessoa. Aí eu comecei a falar com essa pessoa e tal, e tudo que eu falei meio que se conformou em aquela energia que eu estava sentindo sobre aquela pessoa, tipo, foi embora. No caso, eu sentia como se fosse um preto velho tentando falar comigo, ou alguma coisa da Umbanda, que a pessoa era da Umbanda. Então, tipo assim, isso aconteceu isso comigo de verdade. Foi, tipo, já tem quase um ano, quase um ano que isso aconteceu comigo. Tipo assim, e as energias, por exemplo, daqui de casa, da casa que hoje que eu moro, tipo, é estranho, porque na minha outra casa eu sempre sofri muito de depressão, ansiedade, e nessa casa eu já não sofro tão, entendeu? Tipo, eu também sinto que é muito de casa e tal, né? E também nas nossas relações, porque as nossas relações têm muito a ver com o que a gente sente de energia, né? Aí a gente sente as energias boas e ruins com as nossas relações. Porque às vezes tem pessoas que sugam o que a gente tem, né? Das nossas energias, como a gente sente, né? Isso Então, mesmo. tipo assim, evitar, tipo, pessoas que tem pessoas até que você acha, poxa, quer meu bem, é pessoa mal de boa e tal, mas, sabe, pode estar pegando suas energias, está tentando te sugar de alguma forma. Não? Então, evite pessoas. Não desconfie sempre das pessoas. Fique sempre de um pé atrás com as pessoas. O Sancler sabe bem o que eu estou falando, né, Sancler? Sei, até porque evitar pessoas é um negócio que eu gosto de fazer. Niilista que só. Cara, essa parada que tu falou já aconteceu comigo parecido, mas foi em sonho. Eu não me recordo agora de ter algum momento que eu estivesse acordado e que veio alguma coisa na minha mente assim para eu falar para alguém. Eu não me recordo. Até porque quando vem, eu não sou daquelas pessoas que fala. Isso daí também é foda, porque de certa forma depois você é cobrado. Uhum. Que era para você ter falado e você não fala. Então eu não sou muito de falar. Mas quando acontece em sonho, eu procuro falar. E já aconteceu uma situação parecida de eu estar afastado de uma certa pessoa. Não afastada, assim, mas eu vi que a pessoa estava, de certa forma, um pouco afastada. E eu sonhar com essa pessoa, como se essa pessoa ela estivesse sofrendo por alguma coisa, não sei direito. E aí eu fiquei segurando essa informação. E aí depois de um tempo eu fui lá e falei que tinha sonhado com essa pessoa e tal, e que no meu sonho eu tentava chegar próximo dela e não conseguia, e que eu sentia que ela estava sofrendo por alguma situação, e a pessoa foi e me confirmou. E já aconteceu outras situações também assim, bem parecidas. Mas eu sou muito assim, entendeu? Eu só costumo falar quando eu sonho. Porque se eu sonho uma vez e eu não falo, eu sonho de novo. E aí é pior. E é pior, né? Então eu prefiro falar logo. Se eu sonho, eu falo logo, que aí já acaba logo com o mistério. O problema Teve é uma outra situação também. falar com a pessoa, sendo que você não sabe nunca sobre nada, às vezes nem falou, nem sabe quem é a pessoa direito, não sei o quê. Ah, é horrível isso. Cara, porque fica com aquela sensação de tipo, mano, será que isso daqui é verdade? Será que eu coisa da minha sonho por cabeça? acaso? E se eu falar e a pessoa falar, não, eu tô bem, eu tô super de boa. Aí, tipo, me quebra, né? Tu é maluco, tá ligado?
Tu é doido, tu tá tendo paranoia. Foram 2 vezes, no caso. O primeiro e o segundo sonho foram bem parecidos. No primeiro sonho era um ambiente totalmente escuro, essa pessoa estava num ambiente escuro e eu não conseguia chegar próximo. E na segunda vez eu vi essa pessoa chorando e também não conseguia chegar perto dela. Foram sonhos parecidos, tive o primeiro aviso, não falei, no segundo eu falei, e aí confirmado. Mas eu sou tão acostumado com com um tipo de energia mais pesada, mais densa, que teve uma vez que eu fui visitar o meu tio, ele mora em Araruama, né? Ele mora na área da Pontinha, que é uma parte mais isolada em Araruama. E Araruama já é parado por si próprio, já é uma cidade um pouco parada. Mas lá, essa parte de Araruama, ela ainda é mais parada. E o meu tio mora ali numa região que ainda tem um pouquinho de movimento, e a minha tia, né, que era casada com ele, mora numa região um pouco mais interna, né? Vai mais para dentro ainda de Araruama, então é mais obscura e tal. E eu sempre soube que eles foram envolvidos com um negócio de ocultismo, coisas do tipo assim. E uma vez eu fui na casa dessa minha tia, com a minha prima. E aí a gente foi lá, foi fazer uma visita, tal, foi pegar um bolo, uma parada assim que era para trazer pro meu tio. E o que eu reparei na casa foi muito maneiro, porque não tinha muita evidência de que ela era uma pessoa esotérica ou algo do tipo. Mas eu senti quando eu entrei na casa. E eu nem sabia que ela era. Eu sabia que meu tio era. Mas eu não sabia que ela era e depois minha mãe falou que era. Mas aí eu entrei na casa e eu senti a energia da casa, senti a energia do ambiente. E eu olhei pra fora e tinha uma coruja. Eu achei muito foda, cara. Porque é muito clichê de filme, sabe? Quando tu entra na casa de uma coruja e tem uma coruja, tem um gato preto. E tinha uma coruja em cima do portão. Aí eu olhei e tal, a coruja voou depois. Foi a primeira vez que eu vi uma coruja na vida. E aí quando a gente saiu da casa, a gente chegou na casa do meu tio, né? Saímos da casa da minha tia, voltamos pra casa do meu tio. Aí minha prima falou, caramba, isso tinha uma sensação estranha naquela casa. Não sei, dava uma vontade de sair dali. Eu cheguei, olha só, me mostrou, né? O corpo dela tava suando e tal. E eu não falei nada, mas a vontade que eu tinha era de ficar naquele ambiente. Então, assim, a minha afeição com esse tipo de energia mais densa, ela é tão grande que eu já encaro com uma certa normalidade. De vez em quando me assusta, mas eu encaro com uma certa normalidade. E para ela, na verdade, foi um contraponto, né? Para minha prima, ela era um ambiente que ela não queria ficar, ela queria sair dali. Ela estava incomodada. Então eu vejo como isso mexe com as pessoas. Já teve ritual que eu realizei também que foram com energias mais densas, mais pesadas, e eu, na verdade, não estava nem chamando nada. Eu só estava ali olhando com sigilo, enfim. Mas você consegue sentir a energia, por mais que você não chame nada, a energia daquela coisa está ali. E a energia, às vezes, ela pode estar no símbolo. É como o lance do tarô. O tarô ele é feito em arquétipos, que é para poder acessar, como o Júlio falou, o subconsciente de outra pessoa. E pelos símbolos, pelos arquétipos, você já consegue sentir a energia. É como se o subconsciente da pessoa usasse aqueles arquétipos para fazer com que você sinta o que ela precisa ouvir. E aí você fale para ela o que ela precisa ouvir. E é assim com todos os tipos de símbolos ou todo tipo de sigilo. Se você olhar para um pentagrama invertido, por exemplo, você vai sentir uma energia densa. O tetragramatom em si, né, cara? A energia do tetragramatom. Exatamente, cara. É a mesma coisa. Você olha para o pentagrama normal, né, para o tetragrama, e você, hoje, né, com um pouco mais de entendimento, a gente já encara com uma forma normal. Mas quando você olha para um símbolo ou para um ritual, por exemplo, vamos dizer assim, no caso, é como a gente estuda muito, né? Ele fala o seguinte: você olha para um símbolo, mas é tipo um símbolo da cruz. Pô, tá, é um símbolo da cruz. Mas aí você olha entendendo qual é a simbologia da cruz, aí você já tem outro entendimento e essa energia vem para ti, entendeu? Você entende, por exemplo, a cruz pode ser um exemplo perfeito de tetragramatom, entendeu? Porque 4 lados, 4 aspectos, salvação tem a ver também, vamos ver com liberdade. Né? E, por exemplo, o simples ato de ser, por exemplo, você é da igreja, se você ceia o pão e o vinho não representam nada se você não sabe o significado. Mas quando você sabe o significado, entra na sua mente de uma outra forma, entra no seu subconsciente de uma outra forma. Né? Então, tipo assim, é uma outra energia que você absorve para ti. Entendeu? Então, tipo assim, eu
o tetragramaton, de todos os modos que você vê, tanto na cruz quanto o próprio símbolo do tetragramaton, o abracadabra, né, o Sancler? Sim, o abracadabra é outro. É o Que outro, as né? pessoas pensam que é uma palavra bonitinha, e os mágicos usam e tal, tem um significado mais profundo. Tem um significado mais profundo, porque quando você entende o significado, você tem outro. E simplesmente o sigilo em si, né? Sigilo. Você Sim, faz o sigilo e já tem um outro significado. eu até quando fiz a ritualística envolvendo esse sigilo, que era uma energia mais densa, eu sabia com o que eu estava mexendo, mas só que o livro me descrevia. De repente você vai sentir algum tipo de sensação, você não vai ver nada, você não vai ouvir nada, você vai sentir algum tipo de sensação. Quando eu vi que o livro estava desprezando o círculo mágico, desprezava quase tudo da ritualística tradicional, eu falei, cara, eu não vou sentir nada, eu só vou olhar para isso daqui e não vai acontecer nada. E aconteceu. Então, o símbolo ele tem um poder muito grande. Até de forma inconsciente. Tipo quando tipo assim, alguns umbandistas eles gostam de tipo assim, colocar símbolos para fazer esse tipo de ritual. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma amarração, aí tem toda uma simbologia para aquela amarração, para aquela simpatia, entendeu? E, tipo, aí a simbologia tem que estar naquele ritual. E às vezes você não precisa daquela simbologia toda para entregar o ritual, entendeu? Mas como é tradição fazer aquilo, né? Como a liturgia, a doutrina ensina a fazer aquilo, aí a pessoa acaba fazendo. Outro dia eu estava vendo, eu acho que foi no Facebook, ritual para te chamarem no WhatsApp, alguma coisa assim. Aí você tem que colocar teu celular no bagulho. Aí eu falei, meu Deus, gente, será que precisa disso tudo mesmo? Mas faz parte tudo de uma liturgia e doutrinária que a gente não está aqui para julgar. Mas é isso. Aí tem essas situações aí, né? Eu acho que a gente vai fazer um podcast sobre símbolos, sim. né? Simbologia. Me refresquei a Sim, a memória. gente tem um marcado para simbologia. Então vamos deixar isso mais pra frente. Então, pessoal, Vamos ter entrado nesse assunto. com toda Vai lá, Julião. essa explicação e todos esses exemplos de energias diferentes, a gente deu exemplos aqui de casas, de símbolos, de tarô, de trabalhos, de um monte de coisa. Eu queria saber de vocês que estão assistindo, que estão ouvindo a gente. Vocês acreditam nisso? Vocês já passaram por isso? Qual foi a experiência de vocês? Deixa no comentário aí que a gente olha. A gente sempre está lendo os comentários aí, a gente curte os comentários de vocês, tá? Assim, eu só queria ressaltar que naquele dia que eu joguei esse tipo de jogo para a segunda pessoa, depois eu fiquei sentindo a dor de cabeça. Então me parece que é um sintoma realmente comum da sensação das energias ruins, né? E o que é uma energia pesada ou ruim para você? É um espírito? É um obsessor? É uma forma de pensamento? É a sua intuição, né, que não faz. É psicológico? Ou você é só um maluco? É psicológico? Só você está sentindo aquilo? Porque tem um estudo existe estudo falando que, tipo assim, tem como você sentir energia negativa mesmo sem existir energia negativa, né? A gente brinca, mas tem estudo quanto a isso, né? Mas a gente prefere acreditar porque é mais justo, né? É mais legal, né? Muito mais legal. Bom, então é isso. Eu vou encerrar esse podcast por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse bate-papo. Antes de terminar, Julião, olha só. Sancler, você faz algum ritual, ou você conhece algum ritual que expande essa energia negativa? Eu conheço o Salmo 66, né? Antes de fazer qualquer coisa, vai orar, vai ler um Salmo 66, Salmo 91. Minha mãe, poxa, o que minha mãe lia de Salmo 91, né? Até os magos receitam o Salmo 91. O Papi receita o Salmo 91, Salmo, se não me engano, 66 também. O Mago Silas Malafaia é outro. o maçom. Vamos lá. Cara, tem. Além dos salmos, tem o ritual
menor do pentagrama, Exatamente. que nada mais é do que um recital cabalístico. Tem. Deixa eu pensar em outro. Tem como você trabalhar também com cristais. Isso. Quem gosta, né? Quem é Wicca, quem é esse pessoal gosta. É verdade. Muito, né? Sim, sim. Principalmente cristais de cores mais escuras. Eles conseguem ter uma facilidade maior para absorver as energias. Tem uns mantras muito legais de Shiva e tal, que também. Você encontra esses mantras, você encontra tudo no YouTube também. Tem gente que tem esse mantra, 30 minutos de mantra. Aí você pega lá, Pachamama, nananana e tal. Aí você tá. E também eu acho que eu gosto muito de meditação guiada para faz limpeza no final do dia, eu consigo dormir mais fácil também. Eu vou dormir às vezes, com fone no meu ouvido, por conta da limpeza do ambiente. Às vezes, com tanta coisa, a gente pensa tanta coisa negativa e tal, e a gente deixa tanta coisa vazada, negativa, e a gente acaba atraindo coisa ruim para nossa casa e tal. Então, tipo assim, eu gosto muito no final do dia fazer uma meditação guiada para limpeza de mente. Mas vai continuando. Cara, eu tento me programar para fazer isso, mas é muito difícil. Eu sou muito desleixado com o lance de rotina. O próprio ritual menor do pentagrama era algo que eu deveria fazer todo dia, de manhã e à noite. Eu até fiz isso daí durante uma semana, mas depois tipo, de vez em quando eu faço, quando eu sinto que a parada tá muito pesada, eu vou e faço. Mas ele é super simples. Eu acho que quando a gente falar de simbologia, eu acho que eu posso até falar, citar ele e tal, porque é muito tranquilo de ser feito e ele é seguro, ele não tem nada muito pesado, não. E ele é realmente para você fazer. É o que geralmente usam dentro da magia cerimonial para fazer banimento. Costumam usar ele antes de fazer o ritual e também depois de fazer o ritual. Aí tem ele, tem os cristais, incenso também é muito bom. E tem a forma, a última forma, né, que é o último estágio, que é você utilizar a própria energia densa para mandar embora a energia densa. Aí já é algo que eu não arrisco. Não arrisco. É tipo fazer um lance Constantine, né? Invocar o demônio para expulsar o demônio. Pega o que é teu. Pega o que é teu, vamos lá. Então é isso aí. Até exemplo com cristais tem. É um exemplo que eu gosto muito, né? Porque eu já estudei bastante também a tradição Wicca, né? E eu acho muito legal a forma como eles trabalham com cristais e energias. Também é muito bacana, é muito interessante. Eu acho que é importante, acima de tudo, é você seguir o seu caminho de já assim, eu sou da igreja e tal. Cara, faz uma oração, sabe? Mentaliza Deus, sabe? Eu gosto muito de bruxaria, vai com seus É isso aí. eu sou budista, vai com É isso aí. Obrigado. Entendeu? Eu acredito, não existe um método fixo, porque nada é fixo nem permanente, né? Siddhartha Gautama fala muito isso. Nada é fixo nem permanente. Qual é a tua verdade? Pela tua verdade, essas energias, porque se tudo é mental, se a gente está vibrando prática daquelas energias, se tiver as energias vão ter que sair, entendeu? Se fosse minha mãe, já estava metendo os bichos na porrada, né? Minha mãe é dessas. Mas, cara, faz o que tu queres, entendeu? Mas não deixa. A gente não tem nenhum exemplo de rotina, né, dessa felicidade. Eu falo que nem mais por exemplo. Às vezes a gente vacila muito com a prática espiritual. A gente parece que, a gente tem que ter a outra prática. Não vai inventar. A gente não consegue ficar fixo nas coisas que a gente precisa, né, fazer. Né? Então, tipo assim, faz o que você quer, o que você está mais afim para fazer, sabe? E esse caminho que você escolher, é como o Sadhguru fala muito, lá da Índia, ele fala muito. Mesmo que ele te leve para o inferno, você precisa seguir o seu caminho.
sai da rota que você escolheu, mesmo que tipo, seja um pico, seja uma hora, não aguento mais. Tá? Hoje eu posso fazer isso em relação à academia. Tem dias que eu não quero ir para academia. Tem dias que tipo, assim, meu emocional está muito ruim. Mas você precisa fazer? Precisa fazer. Você precisa ir? Precisa ir, então faz. Porque mesmo que você esteja cansado, inclinado, a gente é muito preguiçoso para as coisas que a gente precisa fazer. É verdade. Mas quem sou eu para julgar alguém? Então a gente vai terminar esse podcast. Pode Posso terminar, terminar? pode terminar. Então, gente, mais um Faça podcast. banimento. Mais um podcast aí para nós. Mais um episódio. Esse deve ser o episódio já 70, 80. Mas deve estar no 20 aí. A gente é muito grato aí pela audiência de vocês. Lembrando sempre, como o Júlio falou, compartilhe, curta esse canal. A gente faz com afinco. Aqui já são meia-noite, 1h da manhã, na verdade, 1h30. E a gente está aqui nesse podcast incansavelmente, trazendo conteúdo para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Dá um salve aí, Julião. Dá um Salve, aí, pessoal. Até mais. Até o próximo podcast. Valeu, galera. Até breve. Então, como a gente sempre diz, patente-vos para a nossa mente, patente-vos para o nosso coração, que se abre as portas para a nossa mente, que se abre as portas para o nosso coração. Valeu Até a próxima. e até logo!